Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, CIMOL, nome que vem de Colégio Industrial Monteiro Lobato, nome de fundação da escola há 55 anos. O CIMOL tem 60 ambientes de estudos. São 9 laboratórios de informática, oficina mecânica, sala de soldagem, oficina de marcenaria, laboratório de química, 2 laboratórios de eletrônica, laboratório de práticas eletrônicas, 4 salas de desenho, sala de automação, sala de comandos elétricos, sala de instalações elétricas, 27 salas de aula, o ginásio poliesportivo e o auditório. Além de ajudarmos a criar o futuro, nos preocupamos em preservar a história da tecnologia. O Museu Harald Alberto Bauer, nome dado em homenagem ao precursor da escola na cidade, é um espaço onde são exibidas relíquias que retratam o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos. CIMOL, tecnicamente sua melhor opção. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur e irei falar para vocês sobre zeugma. Bom, para começar, o que é zeugma? Nada mais é que uma figura de linguagem utilizada para evitar repetições de palavras, eliminando termos como substantivos ou verbos. Ela pode ser empregada em músicas, poemas e também utilizada na linguagem informal. Se liga nos exemplos a seguir. Primeiro exemplo. Certo dia, uma moça mal criada jogou o lixo no chão. Moça, junte o lixo, por favor. E policial Gugu foi destruído com argumentos. Não. A citação da moça no último quadrinho possui zeugma, pois ela não repete o verbo juntar, que está na citação do Gugu. Sem zeugma, ficaria da seguinte forma: não vou juntar. Segundo exemplo. Os casos de coronavírus estão aumentando cada vez mais. E os de fake news também. KKKK. Esse Bonner. KKKK. A citação do Bolsonaro possui zeugma, pois ele não repete os verbos estão aumentando. Sem zeugma, ficaria da seguinte forma: e os de fake news também estão aumentando. KKKKK. Pessoal, não confundem zeugma com elipse, pois a zeugma elimina termos da oração evitando repetições. Já a elipse exclui termos do discurso, mas são facilmente identificados pelo interlocutor. Se liga nos dois exemplos a seguir para compreender um pouquinho a diferença entre eles. Primeiro exemplo: eu nunca colei na prova. E você? Esse exemplo é de zeugma, pois ele evita a repetição dos termos colei na prova. Sem zeugma, ficaria da seguinte forma: eu nunca colei na prova. E você? Já colou? Ou eu nunca colei na prova. E você? Já colou na prova? Bom, o segundo exemplo, nunca colamos nas provas, é de elipse, pois ele elimina o pronome nós, que pode ser identificado através do verbo colamos. Sem elipse ficaria da seguinte forma: nós nunca colamos nas provas. Olá pessoal, eu sou o Henrique e eu vou falar sobre o anacoluto. Bom, o que é o anacoluto? Por definição, ele é quando a estrutura sintática de uma oração é interrompida por um termo ou uma expressão que tem a ver com a frase, mas que parece que está fora do lugar, ela está solta ali no meio da frase, né? Falando, né, parece um pouco estranho, mas com os exemplos isso vai fazer um pouco mais sentido. Primeiro exemplo. Sem ética, crianças serão adultos corruptos. O que nós podemos observar? A expressão sem ética, ela veio antes de crianças serão adultos corruptos. Porque qual seria a ordem mais tradicional de falar essa frase? Crianças sem ética serão adultos corruptos. Mas com o anacoluto, ali a expressão sem ética foi colocada antes. O anacoluto, né, você pode perceber, ele é muito utilizado para enfatizar uma ideia. Qual é a ideia que foi enfatizada nessa frase? Sem ética. Porque colocando na ordem normal, você tem crianças sem ética serão adultos corruptos. Mas quando você coloca sem ética primeiro, você enfatiza que sem a ética, elas vão ser adultos corruptos. Você dá uma maior notoriedade para essa expressão, né?
Segundo exemplo. No segundo exemplo nós temos aqui, ética e respeito. É possível fazer política com, basta ter decência e caráter para tal. Novamente, ética e respeito. Ele tem a ver com é possível fazer política com. Sem o Anacoluto ficaria, é possível fazer política com ética e respeito. Mas como você quer dar a pessoa que escreveu, né, o autor, queria dar um foco maior para ética e respeito, né, esse conjunto de palavras, essa expressão, ele colocou primeiro, utilizando a figura de linguagem Anacoluto. Bom, agora vamos então para o terceiro exemplo para fechar bem essa ideia. Me diga então. Respeito. Muitos falam sobre. Ali no segundo quadrinho, respeite os outros. E ele até curtiu essa publicação, né? Agora no terceiro quadrinho. Amor, me ajuda com as compras? Eu tenho cara de burro de carga e poucos praticam. Como é possível notar no primeiro quadrinho dessa charge, né? Com o negão, você tem respeito, muitos falam sobre. Sem o Anacoluto, essa frase, ela ficaria assim. Muitos falam sobre respeito. Mas é claro, como o autor, né, quis enfatizar a palavra respeito, ele colocou primeiro. E é justamente essa a principal utilização do Anacoluto, né? Ele é utilizado quando você quer enfatizar uma ideia e você coloca ela antes, né? Coloca ela solta, digamos, na frase para dar um destaque maior para ela, para a pessoa que está lendo chegar nessa palavra primeiro para entender que ela é a principal ideia dentro da oração, dentro da frase. Ele é muito utilizado, né, nas poesias. Bom, então era isso. Falamos sobre Zeugma e o Anacoluto. Fiquem com Deus, lavem as mãos e até mais.